Ok, mais uma vez aqui a estrutura da Bíblia, interessante. Se tem, olha, se tem um aluno aqui que eu conheço, né? Eu conheço todos vocês, mas se tem um aluno que está gostando dessa matéria, é o Alberi. O Alberi gosta desse negócio da Bíblia aí, dessas montagens, dessas informações todas, né, Alberi? É muito legal isso, né? Esse conhecimento da palavra é uma coisa assim, fantástica, fantástica. O Alberi e a Crisley. Olha, a estrutura. A Bíblia está organizada em Antigo e Novo Testamento. Bom, isso tudo já sabe. O Antigo foi escrito por várias partes de Israel, partes na Babilônia, por ocasião do exílio. O Antigo Testamento, aceito tanto por judeus como os cristãos, relata a criação, a ascensão do povo de Israel. Olha só, olha aí a linha, ó. Relata a criação, a ascensão do povo de Israel, o cativeiro profético, não, cativeiro, as profecias, os poemas. Já os católicos ortodoxos possuem mais alguns livros. É o que diferencia os católicos, né? O Novo Testamento traz a história de Jesus na igreja, cartas apostólicas, doutrinas e costumes. Os antigos textos bíblicos eram unciais, todas as letras maiúsculas, e somente no quarto século que as minúsculas fizeram parte das traduções das cópias. Olha, pessoal, a Bíblia não era um livro como a gente tem hoje, com ponto, vírgula, exclamação, perguntas, capítulos, livros, não era. Gente, era um pedaço de papel, ou de papiro, ou de pergaminho, com as letras, tudo letra maiúscula. Tudo letra maiúscula. Não tinha pontuação, ou seja, quem estava lendo tinha que imaginar onde começava um e quando terminava o outro. Era assim a Bíblia. Por isso que chama-se de uncial. Uncial significa todas as letras maiúsculas, entendeu? Que elas chamam de capital, né? Capital, que é a maiúscula, né? Ok, voltando aqui. Opa, pronto. Ahn, Também a Bíblia não era dividida. Olha que muito importante, pode cair na prova. Também a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, gente. Foi em 1227 que o cardeal Stephen Langton, ele é de 1150 a 1228, quer dizer, ele morreu um ano depois, né? Tá vendo aí? Criou os capítulos. Ele criou os capítulos, né? Esse Stephen Langton, Gênesis 1, 2, 3, por aí afora. Em 1551, ou seja, né? Aí uns 200 anos depois, em 1551, Robert Stephanus, 1503 a 1559, né? Deve ver 8 anos depois que ele fez isso. Ele organizou em versículos, ó. Então, o Lenton, ele faz a divisão de capítulos, né? O Robert Stephanus faz a divisão de versículos. Agora, olha a semelhança, olha aí a semelhança, igreja. Anota a placa aí. Quem fez a Bíblia, quem organizou a Bíblia em capítulos foi o Stephen, tá? E quem organizou em versículos foi o Stefanos. Olha, o Stephen e Stefanos, né? Muito parecido. São ao todo, gente, 1328 capítulos. Olha que informação importante. 40 e 30 versículos, 1000 versículos em, em 60 livros, 39 no AT e 27 no NT. Esse é o raio-x da igreja. É, aliás, esse é o raio-x do compêndio, né? De todo o serviço da Bíblia aí. Os testamentos, o número de livro, a divisão, tudo está aí. Vamos entender um pouquinho da relevância. Agora, a relevância é muito importante. De acordo com o expositor cristão, um periódico metodista, né? Nesse caso, o expositor cristão é um periódico, um jornal metodista. Na reportagem de José Geraldo Magalhães Júnior, o Dia da Bíblia surgiu em 1549 na Grã-Bretanha. Tá vendo aí? Portanto, os ingleses, mais uma vez, saindo na frente, tá? Na Grã-Bretanha. Quando o bispo Cranmer incluiu no livro das orações o rei Eduardo, um dia
especial para que a população intercedesse em favor da leitura do livro sagrado. Então, eles criaram o Dia da Bíblia para que a nação parasse para meditar sobre o livro, né? Ou, quem sabe, até divulgar o livro. Olha que interessante, gente. No Brasil, esse dia passou a ser celebrado em 1580, com a chegada da Europa, dos Estados Unidos, dos primeiros missionários evangélicos que aqui vieram semear a palavra de Deus. Então, o dia que foi criado na Inglaterra, em 1599, foi apreciado pelo Brasil em 1850. Vai ter mais coisa aí, quer ver? É de suma importância observar o motivo pelo qual esse dia foi criado, não apenas para lembrar, principalmente para interceder pela leitura desse importante livro que é a Palavra de Deus. Mais aqui abaixo, a Bíblia foi o primeiro livro impresso. Olha que benção. Foi a primícia, né? O homem que imprimiu pela primeira vez, Johannes Gutenberg, foi recentemente eleito o homem mais importante dos últimos 1000 anos. Olha que interessante. A dogmática. Foi no século 17 que a palavra dogma teve seu valor implantado. Na epistemologia do latim, que significa princípio, é uma palavra derivada também do grego, sofia, sabedoria, né? O dogma. Ou, de forma mais coloquial, aquilo que se pensa que é verdade. Olha aí, já mudou o contexto aqui. No dogma é aquilo que se pensa que é verdade. Interessante. É na Bíblia que o cristianismo é, que o cristianismo fundamentalmente sua forma de interpretação. Fundamenta a sua forma de interpretação dos textos, para isso chamar de dogmática. Através de um conjunto de crenças elaboradas pela liderança, chega até ao povo as diretrizes de vida familiar, sociedade, cultura. Então, o dogma ele é um dispositivo criado entre uma liderança de igreja para ser passado ao público, né, ao povo. É vero que nem sempre esses dogmas estão, de fato, respaldados pela Bíblia. Aí que está o problema desses tal de dogmas aí, né? Respaldados pela Bíblia. Há até entre eles misturas religiosas e pretensões políticas. Realmente tem sim esse puxar-sardinha para o meu lado, né? A igreja protestante na Reforma, a evangélica, aboliu esta terminologia e prefere chamar doutrina, na sua ideia de ortodoxia, a palavra de Deus. As decisões e posições formais dentro da dogmática é sempre comunicado tanto aos mais antigos e aos mais novos na fé. Então você veja bem, nessa questão aqui da dogmática, a Bíblia torna-se, né, um princípio de conjunto de comportamento. Agora tem que entender duas coisas aqui. A palavra dogmática, na qual o texto está propondo hoje, ela está só explicando que dogmática significa princípio, sabedoria e tal, e tal, e tal. Mas no conceito católico, não. A dogmática no conceito católico, ela está batendo de frente com a doutrina. Eu expliquei uma vez, não foi? A doutrina é a crença, é a sua crença. A doutrina é a declaração de crença. O dogma é a explicação da crença. E nem sempre o dogma explica certo. Nem sempre. Aí que reside o perigo, porque o dogma pode vir cheio de vírus, né? Você vai assimilar, mas está cheio de vírus. Daqui a pouco está comprometendo. O dogma, gente, aqueles dogmas que chamam de católicos, né? Ele é como o coronavírus. Entra no corpo assim e reage, assim, ó, vai quebrando tudo. Então, nós prezamos pela doutrina. Paulo mandou ficar firme na doutrina, né? Não nos dogmas. Vamos para a parte final aqui. Vamos lá aqui. Ok? A número 4. Que é a número 4. Poxa, passou. A imutabilidade. Infelizmente, a Bíblia sofre ataques, mas nada muda a palavra de Deus. Já em teologia, ou o modo como se estuda Deus, sua sustentabilidade como verdade vai depender da crença individual, influenciando
o coletivo. Olha só. Quer dizer, resolva-se primeiro. Creia você primeiro. Tenha firme fé das suas convicções, né? Aí depois você pode, né, trabalhar isso aí melhor. Haja vista várias mudanças aceitas pelos concílios, sínodos e convenções. Tendo como base teses estudadas e discutidas em plenária pela votação, muitas vezes, ao querer interpretar a Bíblia, tem o foco ou filtro da exegese, da hermenêutica, tende a se criar dogmas que sejam ideológicos. Gente, vai ter uma matéria aí na frente chamada exegese hermenêutica homilética. Nós vamos trabalhar isso aí. Muitas vezes, por falta de preparo, Beri, a pessoa sobe no púlpito e fala coisa que não deve. Se você não sabe, não fala. Mas se você não sabe o que é falar, você pode criar um problema. Alguém ali vai acreditar em você. E quando acredita, vai ser difícil tirar da cabeça. Então, por isso que temos que realmente versar a palavra de Deus como ele tem que ser, né? O seu conteúdo literalmente santo. Opa, eu pulei aqui. Peraí, gente. Pulei aqui. Ok. Quando, na verdade, a Bíblia deveria ser menos interpretada por si. Olha, fechou com chave de ouro. Quando, na verdade, a Bíblia deveria ser menos interpretada possível para servir como base ortodoxa e não uma linha de pensamento a partir do que um grupo acha. Olha aí, gente. E algo deve ser feito ou não. Hoje, a maior ataque da Bíblia é o dogmatismo progressivo, né? Da teologia liberal, com base no pós-modernismo. Ok. É, a Bíblia por si só, ela se auto-explica. Tentar explicar a Bíblia é você... Quer dizer, sim, há coisas que você tem que explicar. O problema é quando essa explicação extrapola o bom senso. As pessoas colocam palavras onde não existe, que é, no caso, a exegese, criam coisas que não existem, comentam coisas que não existem, acrescentam. Eu vou dar um exemplo pequenininho para você. Alguém falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e vós vencereis também. O vós vencereis também, a gente sabe que vai vencer, mas não está escrito lá. E a pessoa quer interpretar a Bíblia sem a chave bíblica, ela cria um contexto. Olha, se quiser escrever, pode escrever isso aí. Um texto fora de contexto é base para um pretexto. Um texto fora do contexto é base para um pretexto. Vamos supor que eu estou pregando, falando de um acidente que teve na estrada. E aí, a pessoa está chegando no culto, eu estou pregando falando assim: irmãos, quando o caminhoneiro se levantou e viu o erro que ele fez, ele disse: eu errei quando eu bati o caminhão. Só que a pessoa entrou no culto, na hora, no salão do culto, na hora que foi assim: eu errei quando eu bati o caminhão. Ela vai sair do culto e fala assim: sabe aquele acidente que teve na BR-27? Foi o pastor Eliseu, falou que ele errou quando bateu o caminhão. Não, eu estava contando antes que o rapaz disse, o motorista: eu errei. É a mesma coisa, os caras pegam a Bíblia, cara, meu Deus, eles cortam, como é que chama aquela palavra? Amputam, né? Tira, né? A Bíblia, faz enxerto, faz uma salada com a Bíblia. Fico pensando, meu Deus, quanto besterol, quanta coisa feia que estão falando. Apareceu um pregador aí, não vou falar não, é difícil. Os cara sonham, acorda e vai pregar. Anote 4 pontos que João Wesley usava para você usar a Bíblia de forma correta. Ou anote aí, 4 pontos que João Wesley usava, tá? Tudo que você for pregar, você faz 4 perguntas. Coloque assim, escreva. Tudo que eu for pregar, farei as 4 perguntas. Agora é um ditado, né? Um ditado aqui. Tudo que for pregar, faça antes as 4 perguntas. Primeira pergunta: o que eu vou pregar é bíblico? Porque Pequeno Príncipe não é bíblico, não. Pequeno Príncipe é outra história, né? É bíblico? O que eu vou pregar é bíblico? Segunda pergunta que eu faço: tem noção?
Ou seja, é uma coisa que não é aleatória, é uma coisa que tem noção, não é coisa de noia, não é coisa de quem viaja na maionese. O que eu vou pregar tem noção? No caso, é a razão, né? Tem razão de ser. Terceira pergunta que eu faço. O que eu vou pregar é, com harmonia na tradição da igreja? Não confunda com tradicionalismo, tá? Tradicionalismo é um erro, é um câncer. Agora, tradição, os bons costumes, os valores da igreja. Se eu vou conservar a tradição, então eu prego. A última pergunta. O que eu vou pregar é fruto do Espírito Santo na minha vida? Deus falou comigo? Será que Deus sentou comigo para tratar sobre esse assunto? Então, são as 4 perguntas mais relevantes para o uso da Bíblia na pregação. Primeiro, o que eu prego, né? É bíblico? Segundo, tem noção? Terceiro, né? É fruto da tradição da igreja? E quarto, é fruto de uma experiência? Quando eu prego na nossa igreja aí, eu faço mesmo crivo. O que eu estou pregando? É de Deus? Porque se eu não pregar o que é de Deus, eu vou tirar Deus do lugar que ele tem. Hoje, sabe, tá muito fácil fazer as coisas, muita estratégia. Já viu aí esse TikTok aí da vida, esse Instagram aí? O dia inteiro os caras oferecendo dinheiro. Como é que faz dinheiro? Como é que faz dinheiro? Oh, meu Deus do céu. Como é que trabalha também? Alguém pode trabalhar, não? Como é que trabalha? Então, quando você não tem o conhecimento pleno de um assunto, você acaba falando e trazendo besteira. Eu estou aqui conversando com pregadores e pregadores do futuro. Alguns já estão pregando já. Outros vão sair, né, da caixa e vão pregar, vão levar a palavra de Deus. Então, eu estou formando esse grupo aí. E a Bíblia tem toda essa base que a gente precisa. Ok? Mais alguém quer colocar alguma coisa? A gente vai partir para a prova agora. Tá sequinho na cabeça aí a matéria. Tá muito fácil. A prova tá muito fácil. A prova tá uma canjica. É um presente aqui de Israel para você. Deixa eu ver aqui no chat se alguém está falando. Partiu Israel, ó, Alex. Pode ir, Santana. Ok. O menor capítulo é o Salmo 117. E o maior é o Salmo 118. E entre eles foi 2 capítulos, façam. E entre eles, 2 capítulos, fica o Salmo 118, que é a capítulo central, sendo que existem 594 capítulos antes do 118 e 594 capítulos depois do 118. É o Jefferson, não é uma pergunta, é informação. Muito boa essa informação. Bom, não é pergunta não, eu entendi que é isso mesmo, que ele tá. Ok, é boa informação. Ok. Mais alguém quer participar? Isso aqui também é bom, tá, gente? Não é só perguntar, não. Mas aqui também é bom, que você assimilou alguma coisa. Ah, pastor, assimilei isso, estou feliz porque passei o conhecimento para vocês, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer dar alguma coisa? Ou a palavra? Pode ficar à vontade. Vai, Isaac, pode falar, Isaac. Foi. Ah, não, não. Congelou aqui mais, vocês têm pedido para falar, ok? Amém? Bom, pessoal, como eu falei, eu estou cansado um pouquinho, mas estou conseguindo passar a ideia sem nenhum problema. É, teve um dia, não foi agora não, né? Faz tempo, que eu dormi eu estava cansado. Eu fui falando dormir. Os alunos esperaram. Eu dormi umas 2 horas. Aí quando eu acordei, "Pô, estamos aqui, pessoal, estamos aqui." Era uma turma de Manaus. 64 pastores de Manaus. Aí depois que eu vi a gravação, ficaram rindo, fazendo piada, cantando pro outro. Ah, olha, um som dele é muito grande, ele dormiu com cada unção. E aí vai. Mas eu tô bem, né? Eu falei coerente com as coisas aí, tudo certinho? Aqui, tudo que você vai aqui tem vinho, eu não tomo não. Tomo vinho não, porque vinho tem que ser suco de uva. Também. Ok, pessoal. Vamos à provinha então, né? Vocês vão responder, ó. é, eu vou colocar no meu privado, tá? Se fosse presencial hoje na igreja, a Márcia teria ido para coordenar, mas como não é,
Vocês vão responder para mim o gabarito no meu privado, tá? Vamos então à nossa perguntinha de hoje. Deixa eu ver aqui. Está aberto aqui. Só um pouquinho. Já vai. Deixa eu buscar agora aqui para vocês. Lá, cadê? E onde é que ela tá? Ela tá aqui, ó. Achei. Ok. Vamos à prova então, gente. Prepare todo mundo aí. A benção. Pergunta número 1. O que significa bibliologia? A. Estudo das histórias bíblicas. B. Estudo dos patriarcas. Ou C. Estudo da Bíblia. O que significa Bíblia? Se você acha que é o estudo das histórias bíblicas, coloca o A. Coloca um A. Se você acha que é estudo das patriarcas, coloca um B. Se você acha que acho que eu podia aqui, pera um pouquinho. Ok. Se você acha... Ué, peraí, gente. Se você acha que é um estudo da Bíblia, então coloca um C, tá? Amém. Quando... Eita, isso aqui tá falando de letra, rapaz. Peraí. Peraí. Quantos autores a Bíblia possui aproximadamente? De todos que escreveram, qual né, a quantidade de autores que possui? Se for 39 autores, coloca o A. Se for 27 autores, coloca o B. E se for 40 autores, coloca o C. Fica 2A, 2B ou 2C. Uma das respostas estão aí. Assinale o correto. Frase número 1. Vê se está correta. A Bíblia foi dividida em capítulos por Lenton. Só no dia 13 em que os... desculpa. Por Lenton no dia 13. E em versículos por Robert no século XVI. Então, século XIII, século XVI. Então, a pergunta é verdadeiro? Ó, o A. A Bíblia foi dividida em capítulos por Lenton no século XIII e em versículos por Robert no século XVI. For verdade, coloque. Se não for, a segunda. A Bíblia foi dividida em capítulos por Robert no século XIII e um versículo por Lenton no século XVI. Ok? Qual dessas frases estão corretas? Você vai fazer esse gabarito em casa mesmo aí? Passou a dois, pastor. Hã? A pergunta 2 passou. Fui eu que perdi aqui, não sei. A dois? Qual das cidades... desculpa. Qual dessas cidades é uma tradução... Não, qual destas obras... Não, qual destas... Qual destas é uma tradução da Bíblia? De daqui é tradução da Bíblia? Se for, coloque 2A. Lecionário é tradução da Bíblia? Se você sabe, se acha que coloca 2B. Septuaginta é uma tradução da Bíblia? Então, de daqui é uma tradução? Lecionário é outra tradução? Septuaginta é outra? Qual dessas traduções é da Bíblia? Qual delas que foi usada para traduzir a Bíblia? Algumas, no caso aí, tem uma que foi usada para traduzir a Bíblia, mas vocês vão encontrar, amém? Mais alguém, algum comentário para a gente ir finalmente? Amém? É no privado que é para mandar, né? Sim, mandando privado, que agora eu vou descansar. São 3h20 da manhã. Eu tenho que se levantar às 6h30 para tomar o café às 7. Não, hoje eu falei com o gerente aqui. Como eu vou, amanhã tem 9 horas, tem que estar em Massada. Me deu uma horinha a mais. Então vou deitar para acordar às 7h30, tomar café, acordar 8 horas, tomar café 8h30 e sair às 9. Amém. Tá bom? Faça no particular e manda para mim, viu? Deixa eu ver quem está aqui no chat perguntando alguma coisa. Passou a 2. Desculpa, Valdir, já li. Glória a Deus, já mandei. Já mandou? Alguém tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida?
Não? Ok. A Márcia não pôde estar hoje com a gente aqui. O Tadeu adoeceu um pouquinho, foi cuidar. E também a internet não estava muito boa. Mas ela deve falar amanhã com vocês. Particular. Tá bom? Pronto, gente. Deus abençoe. Não vejo a hora de voltar para casa para a gente estar junto de novo, viu? E prosseguir nosso projeto junto aí, tá? Eu quero lá ainda comer os churros lá, né, do Alejandro lá, fiquei com essa dívida aí. Ouvindo de Jerusalém para lá. Olha a importância do negócio, hein? De Jerusalém para, né, ir lá ver meu amigo. Um abraço a todos. Deus abençoe. Bom culto aí. Pegue firme com o pastor Gil, com a pastora Deise aí, com a nossa igreja, tá bom? A gente se vê na próxima quarta-feira. Faça as provinhas aí, me manda lá no privado. Deus abençoe, gente. Deus Paz a abençoe, boa todos. noite aí. Amém. Aproveite.